Capítulo 1127, Tramas e Esquemas 1. Lid se levantou e deu a Faluel uma profunda reverência que ela aceitou com um aceno gracioso de cabeça. Então espero que meu próximo pedido não seja tão rude quanto parece aos meus próprios ouvidos, ela disse com um suspiro. O que você precisa? Lid perguntou. Informações. Ouvi muito sobre você de Scarlet Protetor, mas você nunca me falou sobre você. Como você sabe, em breve vou pedir que você prove sua sabedoria. Sabedoria não é inteligência, não há teste claro para ela. O que é sábio para alguns, outros podem considerar tolice. Para lhe dar uma missão em que pensamos da mesma forma, preciso conhecê-lo melhor. Quero que me conte sobre sua vida, seus objetivos, seus ideais, tudo o que você acha que eu deveria saber sobre você, Faluel disse. Isso pode demorar um pouco, Lid suspirou. Faluel conjurou 2 poltronas confortáveis, chá quente e muitos doces. A Hidra fez tudo o que pôde para deixá-lo à vontade, mas Lid precisava de 2 xícaras de chá antes de se abrir para ela. Reino Grifo, Covil de Shedros, ou Wyvern. O primeiro Wyvern vivia no topo da montanha Coroa Dourada, perto da fronteira sul da região de Quellar. Era um pico tão alto que estava sempre cercado por nuvens que, sempre que havia uma tempestade, trovões pintavam suas geleiras de cor dourada, dando nome à montanha. A caverna de Shedros estava escondida por uma espessa camada de nuvens gerada por uma das muitas matrizes protetoras que o Senhor das Bestas da região havia colocado ao redor de sua casa, mas tal truque não poderia impedir a visão dos olhos de Minadion. Normalmente, a mana imbuída dentro das nuvens místicas impediria que técnicas como visão da vida encontrassem a entrada para o covil, mas para o Piscine de Scarlet, a Scorpicore, todo o sistema de cavernas subterrâneas parecia tão claro quanto o dia, mesmo enquanto ela ainda olhava para lá de fora. Shedros era muito mais velho que ela e supostamente o melhor mestre da luz no Reino Grifo. A Scorpicore veio até ele procurando respostas, mas o que ela viu levantou ainda mais perguntas. Mesmo que Shedros seja conhecido por ser mais um trapaceiro do que um enganador, não posso confiar nele. Eu não sou um dragão menor, então sua ganância pode levar a melhor sobre sua simpatia, Scarlet pensou. Ela tirou seu amuleto do conselho de seu item dimensional e informou vários de seus amigos sobre sua posição. Dessa forma, se algo acontecesse com Scarlet, seu desaparecimento não passaria despercebido. Ela sorriu ao ver Shedros rosnando em desprezo enquanto olhava para ela através de seu sistema de vigilância, sem saber que os olhos de Minadion permitiam que ela fizesse o mesmo. Scarlet manteve sua forma de besta imperador que rivalizava com a da Hidra tanto em poder físico quanto em manobrabilidade aérea. O que você quer? A voz de Shedros não tinha calor quando ele respondeu ao visitante inesperado que batia em sua matriz. Prazer em conhecê-lo também, Shedros. Precisamos conversar sobre assuntos do conselho depois de alguns segundos sem resposta, ela acrescentou. Você vai abrir a porta, ou quer que eu ligue para Fiela? Mencionar o nome da Behemoth, líder do Conselho das Bestas, atingiu mais de um nervo. Shedros se considerava um dragão e, como tal, desprezava todas as outras espécies de bestas imperador. No entanto, os que ele mais odiava eram aqueles que vinham da linhagem de um guardião também. A ideia de que um grifo menor o havia derrotado, tomando o trono que era seu por direito, ainda assombrava os sonhos de Shedros. A derrota foi tanto política quanto física, pois Shedros, após perder a eleição, a desafiou para um duelo. A Behemoth o havia golpeado por tanto tempo e com tanta força que apenas o soco de Tiris ofuscou a memória daquela dor. Assim como os Drakes não possuíam chamas Germain, os Behemoths não herdaram o turbilhão vital de Tiris, mas compartilhavam todo o poder físico de seus pais. A ideia de que mãe e filha o haviam superado facilmente feriu profundamente o orgulho de Shedros, fazendo duvidar por um dia inteiro que grifos menores eram inferiores a dragões menores. Depois disso, ele se recuperou da triste ressaca e jurou nunca mais beber. A matriz desapareceu e as rochas que bloqueavam seu caminho tornaram-se etéreas quando o Wyvern emitiu um rosnado baixo em resposta. O que você quer, gato?
Shedros disse enquanto olhava para ela de seu trono de ouro colocado no topo de uma montanha de moedas de ouro. Agora que ele havia se recuperado totalmente da ferida que Tiris lhe infligiu quase 2 anos atrás, o Viver não hesitou em mostrar suas riquezas e artefatos para menosprezar os convidados indesejados. Se a criatura ficasse nas patas traseiras, Shedros teria mais de 5 metros de altura, com seu longo pescoço tomando 1/4 de sua altura e terminando em um longo focinho de réptil do tamanho de um barril. Sua cauda tinha cerca de 1,67 metros de comprimento, terminando com um espesso espinho de osso que lembrava o ferrão de uma vespa gigante. 2 asas membranosas douradas se estendiam de suas pernas dianteiras, conectando seus dedinhos aos quadris. As asas eram alguns tons mais pálidas em comparação com as escamas que cobriam a parte superior do corpo de Shedros e faziam o Viver brilhar como uma pedra preciosa lapidada com maestria sob as luzes místicas que iluminavam a caverna. O esplendor cru da besta imperador foi ainda mais enfatizado pela massa brilhante de riqueza abaixo dele, fazendo com que a maioria de seus visitantes se acovardassem ao ver seu anfitrião. Infelizmente para Shedros, a Scorpicore não era um deles. Scarlet não se incomodou com sua atuação. Seus olhos vagaram pela sala, permitindo aos olhos de Minadion contar as moedas e avaliar os artefatos. Eu realmente espero ser a mais próxima de seu covil quando esse cara perder o controle e for morto. Eu poderia renovar meus laboratórios com todo o ouro e platina que ele acumula inutilmente, ela pensou. Você continua tão brega como sempre, lagarto. Seu insulto não afetou Scarlet, que não tinha vergonha de sua criação como uma gata doméstica comum, enquanto as palavras dela atingiram o ego do Viver como um meteoro. Eu não sou um lagarto, eu sou um Viver. O rugido de Shedros fez a caverna estremecer e várias moedas caíram do topo de suas pilhas, produzindo um tilintar. Legain era um lagarto e você é filho de Legain, portanto, você é um lagarto tanto quanto eu sou um gato, ela respondeu. O que você quer, gato? Shedros não podia discutir sua lógica, apenas amaldiçoar o pai de todos os dragões por ser desagradavelmente aberto sobre suas origens. Caso você não tenha notado, as bestas estão agora em guerra com os mortos-vivos. Estou aqui porque você nunca respondeu ao chamado do conselho e porque, já que somos colegas mestres da luz, eu poderia receber umas dicas, disse Scarlet. Eu não respondi porque não estou interessado. Não há nada a ganhar com esta guerra. Além disso, já estou com as mãos cheias com meu amado aprendiz. Os lábios de Shedros se curvaram em um sorriso cruel, fazendo Scarlet estremecer. O que você quer dizer com não estar interessado? Eles atacaram um de seus preciosos Wyrmlings e você deu sua palavra ali que iria ajudá-lo, disse Scarlet. Eu mantive minha parte de nossa barganha, apoiando seu apelo para se tornar parte de nosso conselho. Foi ele quem me traiu. Shedros sibilou com fúria. Capítulo 1128, Tramas e Esquemas 2. Aquele falso dragão traidor prometeu me ligar no caso de enfrentar um cavaleiro, mas ele manteve noite para si mesmo. Ele ligou para Faeluel em vez de mim porque ela não tem coragem de se fundir com uma relíquia poderosa. Um bolso Omni não é suficiente para aquele bastardo. Na verdade, Lita havia prometido chamar o Viver se encontrasse Alvorada novamente. Com sua família em jogo, Lita chamou apenas aqueles que ele sabia que se concentrariam em matar o cavaleiro, em vez de se preocupar em levá-la viva. Um bolso Omni. Scarlet ficou pasma. Quando ela conheceu Solus, ela tinha um núcleo amarelo, fazendo os Scorpicore assumir que um objeto amaldiçoado tão fraco tinha que ser algum tipo de falha. No entanto, apenas os artefatos mais poderosos, como os Cavaleiros de Baba Yaga, possuíam um bolso Omni. De repente, Lita derrotar Dav não parecia mais impossível. Oi, tia Scarlet. Há muito tempo que não nos vemos. Cedra, o filho mais novo de Faeluel e aprendiz de Shedros, disse. A jovem Hidra tinha agora mais de 6 metros, 20, de altura, com 3 cabeças totalmente desenvolvidas e, a julgar pelo espaço entre os pescoços, uma quarta estava prestes a crescer.
No entanto, não foi o súbito desenvolvimento que Cedra sofreu durante o ano passado que transformou o choque de Scarlet em indignação tanto quanto a visão de seu núcleo azul agora desperto. Pela grande mãe, Cedra, eu sempre soube que você não era tão inteligente quanto pensava, mas eu nunca imaginei que você pudesse ser tão estúpido. Scarlet rugiu para o Wyvern enquanto abria suas asas em um ato de desafio. Chegros regozijou-se interiormente, esperando que o Scorpicore fosse tão estúpido a ponto de atacá-lo dentro de sua própria casa enquanto cercado por matrizes suficientes para derrubar um pequeno batalhão de despertos. O que você quer dizer com estúpido? Ao contrário de você e minha mãe, Mestre Chegros reconheceu meu talento à primeira vista. Ele me despertou logo depois de me tomar como seu discípulo e desde então eu fiquei mais forte do que você pode imaginar. Os olhos das três cabeças de Cedra brilharam cada um com uma cor diferente, mostrando os primeiros sinais de dominância. Não, seu idiota, ele o transformou em um escravo. Pelos próximos 100 anos você pertence a ele, nem mesmo sua mãe pode se opor ao julgamento dele. A razão pela qual ninguém oferece o despertar para o aprendiz logo de cara é que qualquer um com meio cérebro recusaria, disse Scarlet. Isso não é verdade, porque Lit, Cedra tentou dizer. Lit já era desperto, seu idiota. Sua mãe apenas o julgou como membro do conselho, mas ela não tem poder sobre o direito dele de viver. Se ela expulsar Lit, ele pode pedir a outra besta imperador para levá-lo, enquanto se Chegros te expulsar, você está morto. Scarlet o interrompeu. Mestre Chegros nunca faria uma coisa dessas. Ele até me ofereceu para me tornar seu precursor e me ensinar os segredos da maestria da luz. Cedra tentou parecer confiante, mas ele gaguejou a frase inteira. Por que não? Dessa forma, Chegros fica com o escravo permanente que não pode desobedecer a nenhuma ordem nem esconder nada dele, incluindo todos os poderes de sua linhagem, seu idiota. A estupidez de Cedra continuava chocando Scarlet até os ossos. Por que você acha que sua mãe nunca te ensinou nada? Porque segredos podem ser roubados e legados inteiros podem ser desperdiçados por um único idiota que ostenta suas técnicas apenas para ficar bem. As três bocas de Cedra abriram e fecharam várias vezes enquanto ele tentava encontrar uma única falha em sua lógica, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, suas línguas permaneceram tão quietas quanto seu cérebro. A jovem Hydra voltou-se para o Wyvern que nem se deu ao trabalho de negar as alegações de Scarlet. Relaxe, criança. 100 anos passam muito rápido. Se tornando meu precursor ou não, você tem minha palavra que, desde que você se comporte, eu vou deixar você sair daqui vivo, disse Chegros. Cedra estremeceu com essas palavras, feliz pela primeira vez em sua vida por ser tão ignorante quanto tolo. Chegros iria espremer tudo o que ele sabia e isso significava que as Hidras provavelmente marcariam Cedra como um traidor e o matariam no momento em que seu aprendizado terminasse. O Wyvern o forçou a um canto, deixando sem escolha a não ser submissão. Todas as outras estradas levavam o jovem Hydra a uma morte legal, seja pelas mãos de seu mestre, por tentar escapar, ou pelas mãos de seus parentes por sua estupidez. Quanto a você, gato, se quiser minha ajuda, espero ser devidamente compensado. Adoraria receber os olhos de Menadion, mas só a morte pode remover sua marca. E Chegros parecia verdadeiramente triste ao expressar sua incapacidade de matar Scarlet e se safar. Mesmo assim, ainda podemos chegar a um acordo. Diga-me onde encontrar outra peça do conjunto de Menadion ou encontre um bolso omnifuncional sem dono. Qualquer um deles comprará todas as lições sobre maestria da luz que você possa precisar e até mesmo a liberdade desse idiota. A lei do conselho permitia passar um discípulo para outro mestre, mas somente se todas as partes concordassem. Você é realmente tão ignorante. Scarlet zombou. Não existe um conjunto de Menadion. Ela criou cada uma dessas peças para ajudar seus melhores discípulos a superar seus limites e manteve apenas a fúria para si mesma. Depois de sua morte, seus aprendizes se espalharam por Mogar para se esconder do monstro que havia roubado a fúria, temendo que a criatura viesse atrás deles também. Ninguém sabe para onde eles foram. Até eu encontrei os olhos por acaso, disse Scarlet.
Não importa o quão difícil seja encontrá-los, essas são as minhas condições. Claro, sinta-se à vontade para dizer a Faluel que, no caso de seu discípulo sofrer um acidente, estou disposto a trocar seu filho pelo seu bolso Omni. Quanto ao nosso estimado líder, diga a Fela que não vou participar de sua batalha contra os mortos-vivos até que ela me dê sua garantia de que o Conselho das Bestas se oporá à moção que permitiria que as abominações se juntassem a nós como iguais. Aqueles bastardos sempre nos trataram como comida, matando a maioria dos meus herdeiros mais promissores. Se não fosse por eles, eu já teria encontrado uma maneira de evoluir para um dragão com a ajuda dos meus filhos. Chedros não podia perdoar Shenagrosh por restaurar sua forma de dragão depois de abandoná-la voluntariamente, nem um mestre por ter conduzido seu filho Gadorf no caminho da magia proibida. Chedros acreditava firmemente que o fim justificava os meios, mas para ele, alimentar-se da mana de raças inferiores era um ato imperdoável. O primeiro Wyvern ficou feliz em saber da morte de Gadorf. Ele considerou uma punição adequada por manchar sua linhagem. A ideia de concordar com Chedros em qualquer assunto causou tanto desgosto em Scarlet que, por um momento, ela reconsiderou sua posição. No entanto, ele estava certo, deixar as abominações se juntarem ao conselho era muito perigoso. Ninguém tinha ouvido Scarlet quando ela pediu para agir contra o mestre, considerando como nada além de outro louco. Agora que seus híbridos de abominação provaram ser capazes de enfrentar Baba Yaga de frente, os anciões do conselho estavam divididos entre o medo e a esperança. Medo de que, trocando conhecimento e recursos com os despertos, as abominações se tornariam imparáveis. Esperança que entre os trabalhos de Bitra e o poder dos híbridos, magos falsos não pudessem mais ameaçar a supremacia dos despertos. Continua no próximo vídeo.